Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosiane, professora de ensino religioso, visual diferente, mas sou eu mesma. E nós vamos dar continuidade à nossa aula de ensino religioso. E essa aula de hoje nós vamos começar com a nossa acolhida e com o tema a caridade. A caridade é o exercício de desvelar o interior da pessoa. É a caridade que mostra quem realmente somos, razão pela qual a caridade faz aperfeiçoar o ser humano. Mas para isso, a caridade precisa ser um modo de vida, ou seja, é necessário habituar-se a ela, a ponto de se tornar uma atitude comum e constante. Fazer da caridade um hábito é torná-la uma virtude diante da vida, muitas vezes ameaçada. Caridade não se trata, portanto, de um sentimento que aparece somente às vezes, mas é algo incorporado nas ações da pessoa e que vem de dentro para fora. É a caridade, o amor maior, o bem supremo do ser humano que procede de Deus e que o torna presente na história humana. Pense, você desenvolve em seu interior o senso de caridade diante da vida? Você é uma pessoa caridosa? Jesus se preocupou com cada um de nós e está sempre à nossa defesa, disse Jesus. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também darás testemunho, porque estáis comigo desde o começo. João, capítulo 15, versículo 26 ao 27. Bom, vamos fazer a nossa oração? Vamos pedir a Deus que nos abençoe, cuide da nossa família, cuide da nossa casa e nos proteja desse momento de pandemia. Senhor, agradeço-te por ter te criado. Ofereço-te as ações deste dia. Faça que a tua caridade prevaleça em cada um de nós. Preserva-nos de todo o mal. Esteja a graça sempre conosco e com todos os que amamos. Amém. Bom, pessoal do primeiro ano, nós vamos dar continuidade. Nós falar um pouquinho com o tema de hoje. Nós vamos trabalhar o capítulo 7 com o tema Existe um sentido para tudo isso? Bom, na aula passada nós já falamos sobre mitos, narrativas da criação do mundo, questionamento, e nós vamos continuar nesse ritmo, tá, pessoal? Bom, é difícil e muito complexo estabelecer ideias, conhecimentos e certezas sobre os nossos ancestrais humanos. O que nós temos são traços e marcas que eles nos deixaram. Como vimos no capítulo anterior, nossos antepassados nos deixaram, por exemplo, diversas narrativas e mitos. Porém, como saber se eles praticavam algum culto? Será que eles acreditavam em alguma divindade? Pelo que nós estudamos a narrativa da criação do mundo, estudamos mitos, ritos, né? E a pergunta é: se nossos antepassados acreditavam em alguma divindade? Como imaginavam a morte, por exemplo? Só há um jeito de estabelecer a hipótese: é buscar nos rastros que nos deixaram o modo de vida e como vivia e como se organizava. Como será que era a relação com o nascimento de novos humanos? Como era encarada a morte? Como estabelecia o papel de homens e de mulheres na vida social? Bom, hoje nós podemos dizer que as pessoas elas se organizavam para diversas atividades, como a defesa contra as ameaças presentes no ambiente, elas se organizavam para a caça, pesca, colheita de frutas e vegetais e outros que foram evoluindo e organizando-se. Os nossos ancestrais, a gente já sabe, pelo estudo da ciência, que eles se organizaram. Então, os grupos se organizavam para caçar, para pescar, para a colheita, tá? Era uma organização rudimentar que evoluiu pouco a pouco. Pelo que temos registros que nós temos,
A ordem para a vida, ela vinha de um poder mágico ligado à sobrevivência do clã. Então, o clã acreditava-se que tudo que eles tinham, que vinha de ordem, para se organizar, vinha de um ser superior. Eles acreditavam num ser superior. Não se falava em Deus, deuses. Tá? Porém, os humanos do período paleolítico, diz a ciência, já realizavam culto aos seus mortos, pois eles os enterravam, talvez como uma forma de preservar os corpos dos predadores, marcar os locais com uma tinta ocre. Isso já foi considerado como o primeiro ritual religioso. Do tempo dos paleolítico, o primeiro ritual religioso, destaque, período paleolítico, o primeiro ritual religioso foi enterrar os mortos, os corpos para preservar dos predadores, que era marcado com uma tinta ocre. Do período paleolítico, também nós temos registro com destaque aos corpos femininos, especialmente ressaltando os seios, talvez por ser o corpo reprodutor, portador do novo humano. Esse aqui é uma estátua do tempo dos paleolíticos. Também os animais também representavam a sobrevivência, por isso havia um tipo de culto em torno da caça, por exemplo, que era a alimentação e saciava a fome. Outros ainda provocavam o temor, pois eram perigosos para o clã. Por isso, muitos animais passaram a representar alguma divindade e foram esculpidos e representando algum significado em totens. Isso aqui são totens. Então, para o clã naquela época, alguns animais eles caçavam e se alimentavam. Outros eles consideravam deuses e eram esculpidos em totens. Aqui, ó, como esses aqui exemplos desses totens. Esses são atuais, tá, gente? Que era um símbolo de um deus, era considerado deuses para eles, esses totens. Porém, como condição de sobrevivência, com o passar do tempo e mediante aos intempéries da natureza, as sociedades humanas, o clã, eles passaram a organizar sua cultura, sua agricultura. Então, eles, com o tempo, a sociedade da época, o clã, eles passaram a organizar a vida deles na agricultura também. Isso ocorreu espreitando-se o ciclo da variação do tempo, do clima, quente e frio, noite e dia, chuva, e, de certa forma, a veneração, o respeito pela natureza, fazem nascer um tipo de organização religiosa. E na contemplação do tempo e das estações que se cuida, que se trata da terra, do plantio para a manutenção do clã. Então eles começaram a perceber as estações, aquela que ajudava mais na agricultura, aquela que era período de seca, período de chuva, né, período de frio, que era. E aí assim, e eles também começaram a contemplar esse tempo como deuses também. Hoje nós sabemos, né, por meio da observação da natureza, o ser humano criou seus rituais para o plantio, cultivo e a colheita. Nesse contexto, surgiram os totens, deuses e deusas que representavam o astro sol, o astro lua, dia, noite, com o poder mágico que influenciaria o tempo, a fertilidade, o plantio e as colheitas. Então foi criando deuses em cima do. Enfim, a agricultura, a domesticação dos animais, o culto aos mortos, são as formas que os grupos humanos encontraram de controlar e organizar o espaço e o tempo. É dessa realidade que o humano aprende maiores da natureza, as quais estão além a força do seu meio e do seu controle. Vai-se construindo pensamentos simbólicos e religioso que desvaleça e começa a acontecer e a estruturar-se. Para isso, eles criam os ritos, tá? E praticam-se e vivenciam rituais, de acordo com o tempo e com a necessidade do humano. Pelo que estudamos até aqui, então nós podemos dizer que culturalmente diferentes modos de vidas levam a diferentes formulações e leitura do religioso humano. Então, diferentes grupos, maneiras de viver,
eles levam diferentes visões da religião. Mas, assim mesmo, por mais que eles sejam grupos diferentes, cultura diferente, essas religiões ela têm alguns princípios que a constituem que são comuns entre elas. Por exemplo, o primeiro princípio é entender os sinais do universo. Tudo acontece, dia, noite, sol, lua, chuva, tremores de terra, que são manifestações, eles entendiam que são manifestação da vontade de um ser superior. O segundo princípio que eles acreditavam é o de justificar a expressão, a criação e o significado produzido na representação dos símbolos humanos. Ou seja, o ser humano ele criar símbolos que são expressão de uma necessidade antropológica do humano de transcender-se e de materializar, representar essa transcendência. Então ele começa a criar símbolos, os humanos da época eles começam a criar símbolos no sentido de transcender, de melhorar, de passar de uma fase para outra, de superar-se. Tá? E esse princípio levará, por exemplo, à definição do puro e do impuro, do sagrado e do profano, do justo e do injusto, do bom e do ruim. O terceiro princípio, que é comum, era o de criar e justificar os ritos. Eles criavam os ritos e justificavam para que serviam. Os ritos tipo, do nascer com objetivo. Os ritos nascem com o objetivo de facilitar o ciclo natural da vida, do nascimento, da morte e de outros momentos importantes e fortes para aquele povo, de acordo com suas crenças e cultura de cada um. Bom, o quarto princípio é de organizar os rituais e institucionalizar a crença na divindade. Eles começaram a se organizar o ritual e institucionalizar a religião, a crença. Então começaram a dividir, delimitar espaço-tempo em que a comunicação com o sagrado é facilitada. Eles falavam, seria mais ou menos espaço local para falar com Deus, seria mais ou menos as igrejas, e a época festas e momentos mais importantes para o grupo. Né? Esses espaços e tempos são diversos. Pode situar-se na natureza, em templos, em momentos especiais. No entanto, o humano também cria em si esses espaço-tempo, e sacratiza seu próprio corpo com diversas manifestações, que vão desde tatuagens até jejum, circuncisão, silício, uso de adereço no corpo, entre tantos outros. Se há princípios dados por uma cultura para se constituir uma religião, é porque a religião é um fenômeno social. Tem um comportamento coletivo e um pensamento que aproxima individualidades. Ou seja, se existe princípio e as pessoas seguem, é porque a religião faz parte da cultura daquele grupo. Ela está inserida na cultura do grupo, tá? Bom, aqui nós temos o texto de Ernest Cardenal, com o tema Vida no Amor. Vamos lá? Deus nos envolve por todas as partes como a atmosfera. E como a atmosfera está cheia de ondas visíveis e sonoras, mas nós não podemos vê-las nem ouvi-las se não as sintonizarmos pelos canais devidos. Assim também estamos rodeados por todas as partes pelas ondas de Deus, mas não podemos percebê-lo se não o sintonizamos pelos canais devidos. Quem vive somente no mundo das sensíveis não pode captar essas ondas de Deus. Mas Deus está também infinitamente longe de nós. Estamos separados dele pelo infinito. E a união com Deus é sempre como a de dois enamorados separados por um vidro, beijando-se através do vidro. Olhamos a Deus na escuridão, mas também a presença de Deus é vaga, velada e se vai fazendo mais vaga à medida que Deus mais se aproxima. Ernest Cardenal. Então, nem sempre a concepção que tinha de Deus, ela possibilita transcender a história. Antes, pelo contrário, limitam estruturas e ações dominadoras. Então, antes, a concepção de Deus que os cães, as pessoas tinham na antiguidade, era de um Deus dominador que controlava todo mundo, né? E aí eles tinham umas ideias,
as ideias que eles tinham de Deus era captada de forma diferente. Eles entendiam, a concepção que eles tinham de Deus era, primeiro, que era um Deus, era um medo. Ou seja, Deus não tem rosto, era uma coisa ameaçadora, um poder inquietante com o qual é preciso fazer contratos, ritos conjugadores que o domestiquem. Ou seja, os homens daquela época, eles acreditavam que Deus era mau, que Deus castigava, que Deus judiava. Então, o medo é uma maneira de controlar a sociedade, o grupo do clã, através do medo, colocando esse medo através de Deus. Então, o medo é característico dessa atitude religiosa. Homens de pouca fé, por que temeis? Reclamava Jesus. O medo degrada o ser humano e não pode servir de fundamento para a fé. Esse ídolo pode estar presente em qualquer religião e confere um valor mágico a rituais e a escrituras e a sacerdotes. Valor mágico porque passa ao largo da atitude de entrega, esperança e amor. Bom, outra concepção que eles tinham de Deus, que era o Deus governante, que é aquele que nos manobra como marionete. É atribuído a ele um poder imenso que o torna responsável pelos males do mundo. Acreditava que se Deus, tudo que estava de ruim que acontecia era por vontade de Deus. Então Deus que mandava aquelas coisas, as coisas ruins. E que não é assim. Com o passar do tempo nós percebemos, entendemos que Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Então, se nós fazemos as nossas escolhas e acontece alguma coisa ruim, não é culpa de Deus. A culpa é das nossas escolhas. Nós escolhemos errado. Nós fizemos as escolhas erradas. Então, naquela época, colocava-se tudo que acontecia de ruim, era Deus que estava manipulando o povo, controlando o povo. Outro atributo enganoso que dava a Deus, que falava que Deus era utilidade, ou seja, é o gênio da lâmpada, à disposição das nossas necessidades. Vou ali, vou rezar e pedir a Deus tal coisa. Né? Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Esse ídolo que criaram tem sido usado com frequência para impor obediência às crianças. Até hoje a gente não ouve isso. Quantos de nós não ouviram a frase, não faça isso porque Deus castiga? Esse é também um conveniente tampa-buraco para as lacunas da inteligência. Não dá para explicar porque é mistério. Também a gente fala, é mistério. Antepondo inaceitáveis limites aos avanços do conhecimento. Outro pensamento que tinha era que Deus deu o sentimento. Serve de justificativa para uma moral infamia e das paixões. Esse ser balofo só se interessa por belas almas castradas que recebem uma moral antes da fé e até sem a fé, a qual fundamenta as ações humanas. Ou seja, Deus só tem sentimento e carinho por pessoas boas. Não é assim. Deus ama todo mundo, ama inclusive os pecadores. Bom, eu vou deixar essa atividade para vocês, primeiro ano. Bom, essa atividade, não esqueçam de responder em uma folha, colocarem o nome completo, o capítulo, e para ser recolhido assim que a gente retornar às aulas. Eu recolho essas atividades, ok, pessoal? Bom, na primeira, fala assim, os grandes místicos nos mostram e são exemplos de como o humano pode ter intimidade, confiança e certeza no amor de Deus. Grandes místicos, gente, nós temos exemplos de Dom Bosco. Nós temos um exemplo atual que foi a irmã Dulce e esses outros santos místicos. Interpreta o texto de Ernest Cardenal fazendo um paralelo e dizendo: o que é viver no amor para você? Diz Cardenal que quem vive somente no mundo da percepção sensível não pode captar essas ondas de Deus. Como você percebe e sintoniza Deus em sua vida? Você vai parar um pouquinho e vai pensar. Você sente a presença de Deus na tua vida? Como é que você sente? Como é que você faz para perceber Deus na tua vida? Gente, lembrando que Deus não está só nos grandes acontecimentos. Deus está nas coisas pequenas do nosso dia a dia.
Muitas pessoas vão falar, mas eu não sinto Deus. Bom, o fato de eu, professora Rosiane, abrir os olhos e acordar, eu sei que Deus está comigo. Eu sinto a presença de Deus no momento de sofrimento, quando eu peço consolo e eu sinto um alívio no meu coração. Outras coisas, outras vezes que a gente sente a presença de Deus, quando nós, no momento da aflição, nós sentimos protegidos, acolhidos por Deus, né? Às vezes não é fácil, como falou o texto. Nós temos que tentar sintonizar com Deus. Então, essa sintonia não é fácil a gente conseguir. Pela razão, nós não conseguimos. Nós temos que nos entregar para que a gente possa sentir esse amor de Deus. Então, a pergunta é: como você percebe e sintoniza Deus em sua vida? Bom, a terceira é: faça uma pesquisa sobre TOTs utilizados na sociedade hoje. Pesquisem TOTs. O que é TOTs? TOTs utilizados na sociedade hoje. Aí você vai responder: o que eles representam? Qual o significado? Depois que você fez essa pesquisa, o que são TOTs, o que eles, como eles são utilizados hoje, que TOTs representam os jovens hoje? Justifique. Por que será que nós, seres humanos, continuamos simbolizando e criando TOTs na nossa realidade atual? Bom, essa é a atividade que eu deixei para vocês. Nós encerramos assim a nossa aula de ensino religioso. E peço a vocês que continuem em casa, se cuidando, se protegendo dessa pandemia, que não é brincadeira. E peço a Deus que continue. Todo dia eu rezo pedindo a Deus, cuidando dos meus alunos. Que Nossa Senhora abençoe vocês, cubra vocês com seu manto, a família de vocês também, e que logo, logo estaremos juntos. Até breve, pessoal. Tchau, até a próxima.